comportamento do seu aluno é ouro. Se você sabe quais aulas o seu aluno assistiu, você seria capaz, se você tivesse a plataforma, você saberia, cara, que aula que ele não assistiu. Qual aula que ele fica chateado com o que eu digo, que faz ele se desconectar e cancelar. É uma aula específica, é um conjunto de aulas. Você com comportamento consegue entender essas coisas. Só que precisa de dados. A outra coisa é que se você fizer uma esteira de conteúdo, nem só de produto, mas de conteúdo, que pega o cara no início da jornada, você consegue saber o que você vende. E aí você consegue melhorar, ou você acha o que tá ruim para consertar, uma aula para trocar, uma aula para virar um módulo, algo que você vai renovar, ou você vai fazer o inverso, que é, cara, beleza, o que eu posso otimizar aqui? O que eu posso fazer mais? Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Luiz Carlos, ou mais conhecido como o Gago, do Gago.io. E aí, Gago, se apresenta pra galera do VDcast, amigo. Tudo bom, cara? Tudo bom, pessoal? Gente, sou Luiz Carlos Faria, eu mais conhecido como Gago. Isso é uma piada antiga, é um apelido antigo. E é um apelido que causa problema, vamos dizer logo aí. Porque, cara, começou a falar e não gaguejou. Eu falei, pô, é Gago, mas não é Gago? Normal, cara. Isso acontece assim. Quando eu tinha perto de 20 anos, a galera... Eu trabalhava na Petrobras... E aí, já fui trabalhar com a galera de 40, 50 anos, galera muito agitada. E aí, a brincadeira do pessoal era pegar os novatos e fazer brincadeira, cara. E aquilo ali eu ficava vermelho. E era a cara do Gaguinho. Do Gaguinho personagem. Isso. Mas não é por gaguejar, então, é por parecer o Gago. Até nervoso o gaguejo. Então, tinha esse tom, entendeu? Tinha também. Se você pegasse a foto daquele momento, daquele minuto ali, você achava o gagueira e ficava muito tenso. Que massa. Conta pra galera do VDcast o que você faz, cara. Cara, sou arquiteto de software, arquiteto de soluções, trabalho muito ligado às tecnologias Microsoft. Então, já são 26, 23, 24 anos de carreira. Que massa. E você, nessa pegada, escolheu ajudar as pessoas que também trabalham com a mesma coisa que você? Cara, foi engraçado, porque na verdade eu não escolhi. Eu comecei a ajudar desde os primeiros meses de trabalho. Então, por exemplo, estava na Petrobras, eu entrei na Petrobras em 2002, logo nos 6 meses estava no time que ajudava o pessoal. Uhum. Internamente. Sempre internamente. E nesse time, eu era o rapaz mais motivado, o técnico, o desenvolvedor mais motivado, e nessa de ajudar as pessoas, eu fui ajudando, descobri que eu ajudava e era natural. Nunca pensei nisso como carreira. Nunca pensei nisso como, cara, é o que eu faço, assim. Aconteceu. E aí eu queria empreender. Há muito tempo atrás eu queria empreender. Só que não deu certo. Não fiz nada, foi acontecendo. Aí comecei a produzir conteúdo para empregabilidade, pensando na empregabilidade, pensando em, cara, o que eu vou fazer daqui a 20 anos e tal. E aí começou a nascer a ideia de empreender sem querer. Assim, o caminho reverso de poder... Ô, nervosismo. Tá nervoso? Pra caramba. Bate aqui, irmão. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Por que você tá nervoso? Ansiedade, câmera. Isso não é natural pra você, né? Não assim presencial. Sim. É presencial primeiro na vida. Que massa, cara. Quero reconhecer você então, Que cara, massa. por vencer isso e escolher estar aqui, tá bom? Tá bom. Você quer deixar isso no episódio ou você quer que a gente tire? Pode manter, relaxa. Então, ó, de agora pra frente, lembra que esse episódio é sobre você. Entendi. E ninguém conhece você mais do que você mesmo, né? Então é só falar, cara, do que você tá desenvolvendo, de quem é você, das coisas que você conquistou e tá tudo bem. Tá bom. E obrigado por escolher vencer o seu desconforto pra ajudar a galera que tá escutando do outro lado, tá bom? Inspirar a minha galera. Massa. E aí depois, cara, que eu comecei nessa de produzir conteúdo, a galera começou a pedir curso, pedir material. Não veio de você, né? Eles falaram, ei, me dá mais, é isso? Isso, sim. E muito do que eu havia presenciado no mercado era de ajudar próximo, assim. Tem um problema muito grave quando se fala de desenvolvedor, que é o seguinte: a gente aprende sempre pelo caminho mais fácil, o caminho mais rápido. Uhum. Quem está ensinando vai também pelo caminho mais fácil da pessoa conseguir aprender. Não necessariamente é o correto, não necessariamente é o melhor de mercado. Então, quando a gente começa a aprender a programar, por exemplo, você vai tentar olhar para o mundo real, você vê o mundo real como você já vivia, tudo acontecendo de forma desordenada, caótica, e quando você aprende a programar, você vai para uma linha do linear e sequencial. Então você vai para uma linha do, cara, esse passo, depois esse, depois aquele outro, e você consegue fazer uma carreira pensando assim:
Só que quando você começa a falar de escala, começa a falar de projetos maiores ou de coisas grandes, essa relação muda. Você não pode mais pensar. Agora que você aprendeu a programar de forma linear e sequencial, você tem que olhar para um outro ponto de vista e olhar para isso aqui agora não tão sequencial, olhar de forma caótica de novo. Isso buga todo mundo. Porque na faculdade você não aprende assim, né? Não na faculdade, nem na faculdade, porque a faculdade muitas vezes não ensina a programar. Ela te ajuda nesse processo de estudar. E aí você é claro, você acaba vendo umas linguagens ou outras, mas o que você vai fazer de fato está muito ligado ao mercado. Peguei uma empresa tal, e acaba gerando duas bolhas. Tem empresas maiores, da galera que ultrapassou essa barreira, e tem empresas menores, que a galera não ultrapassou essa barreira. E são dois mundos. Assim, o meu trabalho é mais ou menos fazer essa ponte. Então eu fazia essa ponte nas empresas primeiro, e depois fazer com as pessoas, para elas também pularem essa etapa. Cara, que massa. Que massa. Mas você está contando a história, você está falando de Petrobras para frente, mas a sua história com esse mundo e programação veio de muito antes, né? Vem. Minha adolescência. Na minha época, a gente conversava pelo Mirk. Então, não sei. Eu sou da época do Mirk também, cara. Pois é. Tela preta, tinha umas janelinhas, mas ainda assim, tela preta, e tinha uma coisa chamada script. Você podia pegar uns scripts e modificar. Ali eu começo a me ambientar com programação. E fácil. Assim, não foi uma coisa tão difícil. Você olha um texto, olha a documentação, olha uma explicação e vai. E dali pra frente eu comecei a brincar com essas coisas. Aí compro um livro. Aí pega o livro e entende. E programa. Só que sempre veio ter uma coisa na cabeça que é, cara, beleza, aprendi a fazer sozinho, ótimo, legal, me sentia grato com isso, mas tem sempre alguém do lado de fora que fala assim, cara, o que os profissionais fazem? O que a galera pró mesmo faz? Será que eles fazem assim mesmo? Fala, cara, olha porque eu faço, isso não dá liga. Isso não dá pra ganhar um emprego assim com o que eu aprendi sozinho. E você sempre olhando pra esse lado de o que os profissionais fazem? O que eles fazem? O que eles sabem que eu não sei? E esses cantos cegos sempre moveram a minha vida. E esse é um ponto importante, eu acho, da história toda. Que é, cara, esses cantos cegos, eles estão sempre presentes, e não só na minha, mas de todo mundo. Sim. Então, quando eu vim para você, por exemplo, para achar meus cantos cegos no marketing, é porque eu tenho uma atenção de falar, cara, existe muito canto cego no que eu faço. E eu preciso de alguém para me ajudar nos cantos cegos do resto. Explica aí o que é canto cego. Um dos meus papéis aqui é traduzir as coisas nos termos que às vezes a gente usa normalmente, mas às vezes quem está ouvindo pode ser a primeira vez. Tá, pensa num carro. Então você está num carro, você consegue enxergar o que está no retrovisor, e além do retrovisor você tem pontos de visão que você não consegue enxergar nada. Existem coisas lá que você não enxerga. Estão ali, você só não consegue ver. Exatamente. E por isso é perigoso. E por isso é perigoso, porque você pode fazer você pode matar a gente, você pode morrer, você pode fazer coisas absurdas por não ver um canto cego. Você pode estar se colocando em risco, colocando outras pessoas em risco. E essa é a mecânica do canto cego, de você correr riscos que não precisava correr. Para você correr o risco, você precisa aceitar o risco. O pior cenário possível do mundo é você receber um risco que você nem sabe que existe. E porque você está correndo, você está comprando um risco e aí? Onde pode dar isso? Então, ter essa noção de que existe algo fora é o que me ajuda também a trabalhar nas empresas, também aqui, e me fez vir para cá, me fez te abraçar nessa jornada, que a gente está aí, o quê? 6 anos já? Será? Não, 6 anos não. Eu entrei em 2019 no mercado. Ah, tá. 6 ciclos. Provavelmente tá pensando em semestres, então. 3 anos. Meu Deus do céu. Igualmente, o tempo passa muito rápido, né? Bastante. E me fala, amigo, você começou a contar pro mundo essa jornada, porque pra você sempre foi muito natural, desde 14, já mandando ver programação, você não passou pelos perrengues que o seu cliente passa, né? Isso. Como é que é isso pra você? Na verdade, era no dia a dia. Então, no dia a dia, você começa junto com alguém e aí você percebe que alguém empaca. Alguém que tá junto com você na jornada trava. E aí você vai e ajuda, e fala, vê por esse caminho, entende por que isso aqui, porque fulano disse isso, porque a explicação tá aqui, ou a documentação tá aqui, ou o jeito de fazer tá aqui porque fulano faz assim. Sim. Então eu sempre fui esforçado no ponto de vista de estudo, muito, assim, alucinado estudando. Porque para mim precisa fazer sentido. E eu acho que o ponto ideal do conhecimento é quando faz sentido, quando você realmente aprende. Porque repetir é uma coisa, fazer sentido leva um pouco mais profundo. E quando faz sentido, você leva pra vida. Internalizou, né?
Quando você assume que aquilo tem um sentido lógico, quando você chega num ponto que aquilo tem um sentido lógico, para mim é o ponto que você, cara, aquilo vai estar na tua vida, tá no seu sangue já. Então, aquilo não sai de você. É isso. Que maravilhoso. E aí a galera começou a seguir você, e aí eles começaram a pedir por cursos. E como é que foi essa sua jornada aí, do primeiro cliente até agora? Tá. Eu começo a produzir conteúdo em 2010, aí eu produzo um vídeo. Com o Gago.io. Era só em 2013. Era luiscarlosfaria.net. Ah, tá. Isso, pode crer. Então era luiscarlosfaria.net, e aí eu perco o domínio, e o Gago, eu sempre quis ter o Gago, só que eu não achava um Gago no .com.br, não dava. E aí eu achei o Gago.io. E aí eu vendo entrada e saída da IO. Então, simples assim. E aí falei, cara, conectou. E um nome fácil, prático. Pego o apelido, jogo como nome. O mercado já me conhecia como Gago. E inclusive é até difícil, porque eu me chamo de Gago, as pessoas me chamam de Gago, e as pessoas esperam Gago. E não é Gago. Pois é. Sim. Essa é a parte chata da história. É engraçado. Acontece. E aí nessa ideia eu falo, cara, vou lançar o Gago.io, porque aí troco o site, em 2013 eu começo de fato produzindo conteúdo da Vera. Muito site, pouco vídeo, 2016 começa o vídeo. Em 2 anos eu ganho MVP Microsoft, que é basicamente uma premiação da Microsoft para influenciadores, então tem não só influenciador, mas também referência técnica, então tem um bolo aí. Um reconhecimento poderoso, forte do seu mercado. Muito. São os 2.000 no mundo, 2.300 no mundo. Então, todo. É um grupo muito seleto, é um grupo muito próximo. Isso é um reconhecimento bom. É um reconhecimento muito da glamour e também muito sofisticado do ponto de vista de mostrar que você está perto. Dali para frente, eu ganho 18 e em 19 eu começo a pensar em, cara, vou lançar um conteúdo. E lembra no Canto Cego? Eu comecei em 2016, uma das coisas que me incomodava era, cara, tem uma tecnologia nova aqui saindo e a gente está indo na contramão de não usar ou de não querer. E eu começo de 16 a 19 a fazer conteúdo gratuito sobre ela. Falei, cara, você precisa aprender isso, porque isso aqui vai ser o futuro. Hoje mas naquela época ainda não era. Então, isso aqui vai ser o futuro, isso aqui vai mudar a forma como você programa, a forma como você implanta, a forma como você trabalha. Qual o nome aí, para quem entende entender? Tá, Docker e Kubernetes. Tá. O que quer que seja isso aí. Tá bom, vamos lá. Se você... cara, eu já vi um podcast seu que você fala que você aprendeu JavaScript em algum... Sim. Você já viu algum site WordPress rodando, não já? Cara, é assustador. Já que você tocou nesse assunto, cara, eu sei JavaScript, eu sei HTML, e eu venho desse espaço aí também do Mirk, cara. Eu via que tinha os templates, os mods lá e tudo mais, e cara, eu me apaixonava por isso. E eu podia ver no código lá, né, o que fazia uma coisa se mexer pra lá e pra cá, e se eu mudava o que tava ali, mudava o resultado também. Então foi assim que eu fui me encantando. Uma história bem parecida, cara. Muito interessante isso. Que massa, que massa. Bom, o site que você fizer, você tem que implantar. Tem jeitos de implantar. Tem um jeito velho e um jeito mais atual. O jeito mais atual, não só site, muito mais aplicação que site. Mas esse jeito atual é usando containers. E dentro das tecnologias de container, Docker é um cara que facilita as coisas. Só que é distante do mundo Microsoft. É muito distante. Não está dentro desse universo. Não. É um cara que vem, por exemplo, Microsoft é muito ligado ao Windows, então esse cara está muito ligado ao Linux. E para um cara de Microsoft pensar no Linux, pensar em usar Linux no dia a dia, é outro mundo. É outro mundo. É outro mundo pro cara. E a barreira foi muito grande. A barreira para essa galera é muito grande. De tipo, cara, eu tô habituado aqui há 15 anos, há 10 anos, e eu falo pra galera mais velha. Eu falo pra galera mais sênior. Então, cara, isso é surreal. Era mais fácil não mudar, não olhar pra isso e deixar pra lá, né? Exatamente. Só que deixar pra lá é abrir mão de uma inovação importante no mercado. Não só. Lembra das bolhas? Aquele outro mercado que está falando de tecnologias mais avançadas, se você não sabe, você nem participa dele. Então você continua preso às empresas que não vão mudar. E as empresas não vão mudar porque as pessoas não querem mudar. Uau. E a gente já sabe onde isso vai levar, né? Exatamente. Então a divisão do mercado é basicamente essa. E aí eu parei cara, isso aqui é um ponto cego. As pessoas não estão dando atenção para isso. Eu parei para falar, cara, como é que é mais fácil, como é que é mais simples? E aí passei 3 anos fazendo conteúdo para isso. Quando chegou em 2019, eu falei, cara, beleza, vou lançar. Claro, já havia consumido conteúdo do Érico, Érico tem uma história engraçadíssima sobre ele, que é... Eita, pô. Bateu no microfone, não tem problema não, amigo. Aqui a gente faz ao vivo. Érico tem uma história engraçada que eu fui indicado pro conteúdo do Érico lá em 2013. Só que quem me indicou era uma indicação questionável. E aí eu falei, cara, beleza, entendi quem é esse cara, deixa eu anotar aqui. Quando ele for preso,
Você não acreditou? Achou Não. que era furado, né? Não. Meu Deus. Aí, em 2016 que eu voltei. Quando eu vi o anúncio do Érico, eu me vejo assim, esse cara não foi preso. Se não foi preso ainda, deve estar fazendo alguma Sério, coisa de boa, né? Exatamente. Sério que foi assim, cara? Eu juro. Foi essa a minha relação com ele. Uau. E aí virei apaixonado também no conteúdo e, enfim, aí segui. E aí eu percebi que eu precisava de mentoria também. E aí também vim pra... E aí minha esposa, que conhecia você... Foi ela, né, que indicou. Foi. Falou, segue o Vitor. Eu olhava assim, falei... Aí tem muita parte de pessoal, né, e eu não me conectava. Uhum. Até você começar a falar das sacadas da filosofia por trás, né, da ideia do básico, né, de como as coisas funcionam. Então, como é que é o mecanismo de venda, como é que é o mecanismo ou os mantras, alguns mantras possíveis, como do preço, como preço só o preço, e aí você fala assim, cara, preço só o preço, que coisa maluca é essa? E aí quando você vai entender a profundidade disso, você para pra olhar o que você comprava, ou o que você olha pro mercado, e fala assim, nossa, bum. É louco. Que massa. Isso é muita atenção, cara. E aí eu me conectei. Aí quando eu me conectei também, não larguei mais. Sim. E me fala, cara, da transformação. Você tá com quantos alunos hoje? Perto de 900. 900 alunos é uma galera. Uma galera, cara. E o que eles estão experimentando de resultado? O que você faz com eles? Cara, vamos lá. A maior parte do pessoal que entra é a galera que ficou presa no mercado antigo. Então, aquela bolha das empresas mais... não menos sofisticada, mas empresas que estão mais no início desse jogo. Uhum. Embora pode ser até empresa velha. E a galera quer ir para startup, quer ir para empresa mais descolada, quer ir para empresa melhor. E o cara não consegue. Assim, o cara pega uma entrevista, entra 10 tecnologias que ele nunca ouviu falar, e não faz sentido do que tá acontecendo. Ele vê uma publicação da Microsoft, ou de quem quer que seja, falando de uma arquitetura do Facebook, uma arquitetura do Instagram, arquitetura do WhatsApp, o que quer que seja. Ele olha para aquilo ali e fala assim, cara, para que tanta coisa? E o nível de não conhecimento é tanto que ele fala isso, cara, para que tanta coisa? Porque ele não sabe como cada um daqueles pontinhos se resolve. Uhum. Por que cada uma daquelas é especialista? E no final das contas, quando a gente está falando desse mercado, é porque a gente fazia tudo na mão lá em 2002. Tudo na mão. Tudo que existe hoje, um monte de componentezinho para você usar, lá atrás era tudo na mão, na munheca, né? A gente escrevia isso. Só que a gente passa a escrever de forma imatura. Porque, pensa, você tem um trabalho ali que é fazer alguma coisa para alguém. Fazer uma tela para alguém, fazer um sistema para alguém. Você não está especializado na login, você não está especializado em cache, em coisas técnicas. Você não está indo fundo no assunto para ser só especialista naquilo. A gente olha para o mercado ao longo dos anos e fala assim, que toda empresa tinha essas mesmas coisas. Uhum. Cada uma dispersando energia de um jeito diferente, repetindo as mesmas criações. E nenhuma dando certo, de fato. E tinha outro problema que era, cara, eu não aproveito o conhecimento, porque eu tive uma ideia aqui, você teve uma ideia lá, a gente não se conversa. Isso, o meu profissional aqui que vai para você, não necessariamente esse cara vai entender o que você fez, porque talvez sua linha de raciocínio tenha sido diferente. Então não se aproveitava esse conhecimento e essa produção de tecnologia se dissipava. Aí o mercado encontra um open source. E aí muda completamente a história, porque você passa a compartilhar isso. Uhum. O que antes era fechado, o que antes era proprietário, escondido, cara, do nada fica aberto, é isso? É um pouco diferente, porque não é que ele ficava fechado. É porque simplesmente as pessoas faziam porque precisavam. Não era uma questão de eu fecho porque eu quero, porque é só meu. É porque era assim, era normal. Normal é você resolver um problema da sua empresa, não é normal você não vai compartilhar o problema que você resolveu. Então, você tem um problema na sua empresa, você vai executar aquela tarefa que vai fazer aquilo ali. E se você for um pouco mais sábio, você vai criar alguma coisa mais genérica. Uhum. Não necessariamente você vai compartilhar isso com o mundo, só porque não vai. E o mercado passou a olhar para isso diferente. Cara, todo mundo está resolvendo isso nos seus lugares. E por que a gente não faz uma coisa colaborativa? Que aí, ao invés de começar do zero para resolver um problema, você já começa de onde alguém já começou a lidar com aquilo, né? Sobre os ovos gigantes. Isso é poderoso demais, né, Gago? É uma ideia absurda. Assim, eu olho para o open source e penso nisso. Então, e levou a gente mais longe do que a gente iria se a gente continuasse só cuidando do seu quadrado. Né? Quantas milhares de horas empenhadas para uma coisa específica, profissional, cada caixinha passa a ser hiperprofissional. Hiperprofissional. Porque assim, uma das coisas que a gente tem um problema de fazer isso na própria empresa é que a gente faz gambiarra.
A gente vai fazer pela Faz um metade. puxadinho, né? Cola aqui, vai, vamos Exatamente. embora. Então, vira um terreno de puxadinhos. E esse é o grande problema do mercado. Assim, era o problema lá 2002 a 2005, mais ou menos. E de 5 a 10 tem essa mudança grande, que é, vamos pivotar isso aqui numa coisa, em cada caixinha ser profissional? E aí fica um código melhor, o negócio como um todo, né? O mercado fica melhor, né? Você escreve menos. E o que você usava, que podia ter ali 1000 horas de teste, agora que você consome é algo que tem 100 mil horas de teste. E sim, 1000 horas de teste para a sua própria coisa é absurdo. Tipo, vamos falar a realidade, sei lá, 100, 200 horas de teste. Agora você pega uma coisa do mercado que tem 1000, 2000, 5000 horas de teste. O pior, você também tem em volume, quantidade de casos diferentes de uso. Cara, que interessante. É um universo tão diferente do meu que eu fico fascinado de conhecer um pouco. Não é tão, cara. Se a gente olhar, porque assim, todas as ferramentas que você usa de alguma forma tocam nesses assuntos. Sim, mas é como usuário, né? Tipo, eu não vejo, né? Tipo, eu não sei. Sim, mas tá por trás de realmente tudo que a gente faz. Mas se você já contratou tecnologia, já viu alguém assim, vou parar para subir o site, para alterar o site. Se você já ouviu isso acontecer e você olha, isso é um mundo. O outro mundo é o mundo do teu Instagram que você nunca viu parar. Exato. Ou só viu parar quando dá. Em alguns casos, mas você não vê parar. Sim. E sofre dezenas de atualizações todos os dias. Sim. Esses são os dois mundos. Então não é tão distante, você consegue enxergar isso no seu dia a dia, entendeu? Consigo entender o que você tá falando, mas você consegue entender que pro leigo é invisível? Mas é. Mas pro leigo, lá atrás, um celular seria mágica. É mágica, né? A gente tá vivendo tempos interessantes, né? Assim, se você pegar um índio remoto, que nunca viu tecnologia, que estivesse num lugar hiper remoto, sem nenhum contato, e mostrar um telefone pra ele vai achar que é mágica. Se a gente chegasse mesmo sei lá, uma civilização que não teve acesso a nada, eles confundiriam a gente com deuses, né? A gente tem um carro que leva a outro lugar, um helicóptero que faz voar. É uma coisa muito, muito louca de se pensar, né? Mas, Gago, me fala aí do trabalho que você tem com esses alunos, esses 900. Quais são as suas ofertas, quais são as suas transformações? Explica um pouco do seu modelo de negócio pra gente. Primeiro ponto é pegar esse sênior e transformar esse sênior e botar ele pronto pro mercado. Então, quebrar barreira de conhecimento. É para fazer esse cara não entender essa tecnologia, começar a entender e passar a usar se ele quiser, tá? Então, o primeiro ponto é ensinar, o outro é ensinar a fazer, ensinar a pensar em certo nível também acontece, tá? Esse cara mais sênior, que não estava pronto para um mercado, agora ele tem 2 mercados para trabalhar, o antigo e o novo. Um outro lado é pegar, que é o que eu estou começando a fazer agora, que é começar a fazer a escola para pegar o cara mais jovem. Porque eu tenho dificuldade muito grande, o cara chega para mim com um monte de problema. Você tá educando o cara antes, tipo, marcando o seu pixel ali? Já. Uau. Já. Na verdade, e mais ainda, tô fazendo área de membros separado, porque eu quero transformar em produção de conteúdo interna. Vamos lá. Rede social vai ser difícil em algum momento você conseguir achar esses públicos sem pagar muito alto. Então a rede social... Os cliques vão ficando cada vez mais caros, o CAC, né, cuja aquisição só vai subindo. Então eu quero fazer uma área interna como se fosse um YouTube interno. Então a parte gratuita que você entra e vira lead. Eu conheço você desde o início da carreira. No momento você vai... Aí eu vou escolhendo quando eu vou botando os itens do meu funil mais próximo do início. Mas a ideia é que eu conheço esse cara desde os primeiros dias. Mas aí ele já conhece o seu ambiente, ele já cresce ali naturalmente. Ele tá familiarizado. Ele resolveu um problema com alguma coisa que eu ensinei gratuitamente. Esse cara... Já tem gratidão. Né? Já. Marcou o pixel ali. Cara, quem faz isso e faz isso muito bem são as empresas de automóvel, né? BMW, Mercedes, Audi. Eles fazem carrinho de criança. Criança de 2 anos, 4 anos, criancinha. Mas é uma réplica perfeita. E não é barato. Então, são famílias ricas que vão presentear os seus filhos com isso. E esse filho, quando ele faz 16 anos nos Estados Unidos, ele já pode dirigir. Adivinha qual marca de carro que ele vai querer? Provavelmente aquele que ele teve uma memória afetiva lá atrás que ele criou, marcou o pixel, né? E, cara, então eles estão investindo em diminuir o custo de aquisição, plantando na base, que é mais ou menos isso que você está fazendo, né? Isso. Com essa nova área de membros, né? Isso, a ideia é essa. A ideia é conseguir fazer com que... E assim, como a gente hoje, por exemplo, já tem o maior meetup do mundo dedicado a uma tecnologia específica nossa, tá? Qual? É o .NET SP. .NET, você dominou isso aí, né? .NET SP. Faço parte. Foi assim, uma bandeira que você pegou forte. Eu não criei, eu entrei lá, eu tava
já estava com seus 30 mil, a gente fez crescer até 38, então, não, 30 não, 20 e poucos, vai, 20 e poucos a 38, mas foi mais ou menos essa a mecânica. Que massa. E a gente é modo mundo nisso. Então, porque assim, o público brasileiro de desenvolvimento tem um engajamento muito alto. A galera se fala, né? A galera troca, a cultura é assim, né? Isso. Então, assim, o grupo do Telegram, a gente tem um grupo de 3 mil devs .NET, que assim, é nicho do nicho do nicho e é um dos maiores. Esse sim é o que fez parte da criação. Então, tá próximo dessa galera, entendeu? Tá próximo, ajuda. E aí, cara, o que falta? Pô, como é que eu chego nessa galera e sei o que você exatamente quer, só que não quero uma IA que faça isso com base em outros interesses que também são outros. Eu quero saber o que você quer, cara, qual é a sua carreira, quero conhecer você, quero ajudar, entendeu? Hoje a maior dor da galera é o sofrimento mesmo. O maior problema que eu vejo é esse sofrimento de você não saber, ter um canto cego, não entender, passar perrengue. Porque, assim, muitas vezes, lembra da ideia do entender? Chegar no nível de entender, você passa perrengue se você não entender. E como é que você resolve isso pra eles? Fazendo entender, chegar nesse nível. Porque estudar, assim, o delta entre você estudar para executar uma tarefa e estudar para entender não é tão grande. A diferença não é tão grande. Se você perde 30 horas em alguma coisa, se você perder 40, trocar 30 por 40, ou talvez... Investir mais tempo, energia e intensidade. Não, é na direção certa. Na direção do entender como funciona. O limite de você parar não é só executar. É saber como funciona. É sentir... você entendi o que queriam com isso. Eu entendi qual era o objetivo. E aí eu saberia fazer isso. Claro que não sei exatamente, tá? Você não sabe exatamente como fazer, tecnicamente, mas você seria capaz de projetar e saberia que perderia um tempo para estudar algumas coisas, mas resolveria. É esse o ponto. Para que resolve, por quê? Que esses porquês, quando conectados, vão te ajudar a resolver os problemas da vida, mas também te dão a base para você não se perder. Que você é fácil se perder quando você não sabe o porquê das coisas. É muito fácil, muito fácil. Que massa, cara. E amigo, quando a gente fala de desenho de produto, hoje você tem quantas ofertas no ar? Queria que se você desenhasse aqui, não tem nada para desenhar, mas desenhe com palavras. Como que você atende esse cara? Qual a transformação que você gera? Quais tickets? Quais são as ofertas? Vamos lá. O Cloud Native hoje é para galera mais sênior. Então eu quero pegar o cara dev, formar um arquiteto, o cara de arquiteto, pegar ele para arquiteto de solução. Então essa é a dinâmica desse cara. Descobri que tem uma tecnologia específica chamada Rabbit, que eu tenho referência. Hoje a gente tem a maior produção de conteúdo do mundo da tecnologia específica. Ela tem muita... Lembra do conceito de assíncrono e assíncrono que eu falei mais cedo? De você não ver um mundo diferente, o mundo real é desordenado. Esse cara dá essa desordem na tecnologia. Então tem uma barreira de entrada muito grande para as pessoas entenderem que precisa, o que é necessário, o que faz sentido. Então eu me posicionei nesse cara. Então esse cara é um cara também que eu ajudo desenvolvedores de qualquer idade. Aí tudo .NET, tudo específico, o cara que programa com tecnologias Microsoft, mas esse cara também está comigo nesse início de jornada. É o jeito que eu tenho, por exemplo, de fazer uma captura de lead mais paga, entendeu? Então o cara já entra com 500, se o cara já for arquiteto e precisar desse assunto, ele entra com 1.500, isso já com bônus. E o outro, por exemplo, o ticket do outro, do Cloud Native, já passa de 3 a 5 mil, depende da oferta. E a mentoria de 5, tá? Que está saindo para 8, eu ainda tô vendo se vai ser 8, 10, 12, tô decidindo isso aí. A tendência é aumentar, né? Quanto a mentoria. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você tem programas mais iniciantes, de 500 a 1.500? Isso. Só não faz parte ele não faz parte de um arco. Ele tá muito isolado. Tá. Então, não é uma linha de evolução, não é uma esteira necessariamente, não é uma escada de valor. Então, você pegou tecnologia e fez pontos diferentes, né? Isso. Então você fincou uma bandeira ali, nos 500 a 1.500 numa área, numa outra área você fincou uma outra bandeira, é isso? Isso. E é nessa que eu quero fazer a esteira. Tá. Porque a outra eu tô posicionado, muito bem posicionado, ótimo, tô. Mas ela não faz parte de uma esteira. Ela destrava, eu te provo que eu ensino, eu te provo que a didática é boa, eu te provo um monte de coisa. E te provo que você vai fazer milagre. Eu também te provo isso. Mas não é parte. Ela não... Quando você para de desenvolver, tentando sair dessa bolha, tem tecnologia-chave que você precisa. Essas são as primeiras. Essa é uma das primeiras. Então, essa é a mecânica. Então, quando você vai sair da bolha dos projetos normais, lembrança,
O WordPress depende de um banco de dados, correto? Sim. Quando você sai desse universo, você vai precisar de um cara chamado cache e outro cara chamado de mensageria para trabalhar de forma assíncrona. São dois componentes que vão ajudar nesse processo. Então, é batata. Todo projeto em crescimento vai precisar desses dois componentes. Cara, e agora eu tô pensando em quem tá escutando esse podcast. Se pra mim tá difícil de entender, cara, o que você faz, eu fico pensando em quem tá escutando em casa, entendeu? Tá, se o cara não for de marketing, não for de tecnologia, vai ser difícil de sacar, tá? Né? Mas a galera é a galera do marketing, tá. Mas eu tô tentando aqui traçar esse paralelo, traduzir as coisas que você fala pra galera entender. Tem dois componentes nesse projeto de transição, de você sair de uma empresa pequena, num projeto pequeno, num cenário de construção pequeno, para esse maior, onde você está falando de Instagram, Facebook, você tem um meio do caminho. Existe um meio do caminho ali que você ainda não chegou a ter as tecnologias que o outro, ainda não chegou a ter as práticas que o Instagram, porque tudo para que você tenha esse cenário de nunca perder a estabilidade, nunca passar por perceber alguma coisa. É outro jogo. Você não contrata a mesma pessoa. A mesma pessoa que faz um não faz outro. Tá? E assim, o inverso também não acontece. O cara que faz Instagram, o cara não faz o jeito porco. E não faz por uma questão simples. São dois jogos diferentes. Ele sabe pensar mais assim. Ele já não consegue pensar mais assim sem sentir uma dor absurda no peito. Sem se sentir fazendo uma coisa errada. É absurdo isso, mas é. Interessante. Então são dois mundos. E há um modelo de transição, há um meio do caminho, que são as primeiras coisas que você sai do básico. Então, quando você aprende a engatinhar, você vai engatinhando. Uhum. Antes de você correr de forma atlética, tem um meio do caminho ali que é o se apoiar. Uhum. São esses apoios que eu tô falando. Entendi. É o meio do caminho ali que é o que destrava você e fala, putz, entendi, eu posso mais. Aí você começa a descobrir que tem mais coisa. Que não é só o que você havia aprendido, não é só a mãozinha no chão, não é só o joelho no chão. Tem algo mais. Você começa a olhar por cima da mesa. E, cara, às vezes eu tô pensando o quanto que a linguagem é tão diferente, né? Da galera do meu mundo pra galera do seu mundo, né? Uhum. E qual que é a interface, né? E eu não sei se você tem visto esse movimento começando a nascer, porque tá muito no início. Que é a galera do digital, o pessoal que vende cursos, o pessoal que vende mentorias, olhando agora pra software. Uhum, olhando para começar a trazer essa camada de tecnologia. Cara, o que você tem para dizer para essa galera aí que não entende desse teu mundo? Tá. E quais seriam os passos para a galera poder dar passos nessa direção de tecnologia? A gente fala muito de educação, né? E onde que entra o tech do EdTech aí? Se o cara quiser entrar nesse universo. Seu aluno, o comportamento do seu aluno é ouro. E se você não sabe o que ele está fazendo, você perdeu esse ouro, esse ouro passou pelas mãos. Se você sabe quais aulas o seu aluno assistiu, você seria capaz, se você tivesse a plataforma, tivesse algo interno que desse os dados, né? Se tivesse os dados. Você saberia, cara, que aula que ele não assistiu, que aula que meus alunos não assistiram, que aula que faz o cara sair de se desligar, qual aula que ele fica chateado com o que eu digo, que faz ele se desconectar e cancelar ou ir embora. Onde você perde ele? Quando eu perco conexão com ele. Uhum. É uma aula específica, é um conjunto de aulas, é porque tá difícil, ele tá voltando muito, ou não? Ou tá longo demais porque ele tá voltando demais ali, ou ele tá recuperando, ou eu preciso de algum outro material auxiliar. Ou você falou alguma coisa que ele não gostou. Então você com comportamento consegue entender essas coisas, só que eu preciso de dados. A outra coisa é que se você fizer uma esteira de conteúdo, nem só de produto, mas de conteúdo, que pega o cara no início da jornada, você consegue saber o que você vende. Você consegue ter a inteligência do que tipo de aula que vende. Vamos supor que você tenha seus podcasts aqui, estão na sua plataforma. Você consegue metrificar qual aula específica que vende. Uhum. Ou em que momento da aula o cara saiu para comprar. Uhum. Foi uma chamada para ação ou foi algo que uma ficha que caiu, né? Uma ficha que caiu. E aí você consegue melhorar, ou você acha o que está ruim para consertar, uma aula para trocar, uma aula para virar um módulo, algo que você vai renovar, ou você vai fazer o inverso, que é, cara, beleza, o que eu posso otimizar aqui? O que eu posso fazer mais? Ou até o que eu posso remover, tirar daqui porque tá atrapalhando mais do que ajudando. Algo que não tem interesse. Muitas vezes você perde muito tempo gravando alguma coisa, produzindo algum conteúdo, que as pessoas também não têm interesse. Você achou que eles queriam, mas não querem. Você acha que Ou às vezes você precisa fazer outros tipos de marketing dentro do lugar, dentro do ambiente, para o cara chegar onde você quer que ele chegue. Uhum. Tipo, eu quero, por exemplo, tem aulas que vão ser de mentalidade, que eu preciso que o cara chegue, para o cara entenda a dinâmica.
E mentalidade do cara de dev não quer, cara. Ele olha pra isso e fala, isso é loucura. Entendeu? Não é a praia dele. Ele não foi desenhado, né? Ele não foi, a fiação dele não leva ele a olhar pra isso, né? Exatamente. E muitas vezes, para ele destravar, ele precisa disso. Ele precisa entender que em algum nível é mindset. Que massa. E quantos por cento dos seus programas, do seu curso, é técnico, do que eles querem aprender? E quantos por cento é essa camada extra aí, que não é a parte técnica? Cara, todo acompanhamento tem muito... Vamos lá, a parte técnica está sempre no conteúdo, tá? Mas sempre início, vamos lá, 20%, 15% é mentalidade. É destravar. É tentar pegar um exemplo do teu dia a dia e mostrar que é fácil. Quer ver um exemplo? Mostrar que é algo que você da audiência consegue pegar também. Que é o Cadê? seguinte, Quero ver. quando você passa, se você tem 10 pessoas, precisa passar numa porta, o que você faz? Passa uma de cada vez. Isso, o nome disso é fila. Sim. Tá? Existe em tecnologia uma estrutura chamada fila, onde você controla o formato, o modelo. Exatamente. Só que às vezes você olha só para isso e fala, beleza, entendi o que é. Formato ordenado. Tá bom. Quando você está num mercado, ou você tem um monte de caixa, as pessoas se organizam em... Quando você está no mercado, muitas filas. Exatamente. As filas se dividem. Exatamente. O que são os caixas? Mas podia ser uma fila só que vai direto. Pode, só que você tem gargalos nisso. Em compensação, no outro modelo você tem ociosidade. Sim. É a mesma coisa em tecnologia. Quando você pensa em afunilar numa fila só, você tem um orquestrador para garantir quem vai executar naquele momento. E em tese você está preocupado no throughput de cada um, quer dizer, enquanto cada um é capaz de responder. Enquanto cada caixa é capaz de responder. Se eu tiver um caixa com muita coisa, eu tenho que parar e falar, não vai para lá não. Em tecnologia você tem esse componente que faz isso. Sim. Tá? E quando isso eu tô falando, pensa a gente acabou de sair Black Friday. Pensa num fluxo de pagamento de Black Friday. Coisa que tu toca no dia a dia da gente. Há dois Black Fridays atrás, eu deixei de gastar 10 ou 15 mil porque o cara não processou o pagamento. Você tentou comprar e não conseguiu. E o outro player que eu fiz isso também não conseguiu, mas de manhã mandou e-mail conseguir. Essa é uma distância entre faturar 15 mil a mais de um cliente. Imaginando todo, né? Pois é. Então, e você da tecnologia pensa assim também. Pensa nessa relação de os caixas. A gente está falando de cada instância da sua aplicação. O volume que é capaz de cada um processar é o quanto cada um é capaz de executar de throughput, quer dizer, de capacidade produtiva. A distribuição é o que permite a você botar mais caixas para atender mais volume do que você era capaz de atender. E, ao mesmo tempo, essa relação ela está presente no caixa, está presente na farmácia, está presente no teu pedido do iFood. Não só que é invisível para o usuário, né? Exatamente. Mas se você está no restaurante, o garçom, quantos garçons tem por mesa? Você não sabe. Exatamente. Qual é a capacidade produtiva da cozinha? Ela não é proporcional, não é do mesmo tamanho da quantidade de mesas. Então você tem uma fila sendo executada, um processo. E a relação é simples. Sempre que eu tenho capacidade de processamento menor do que a demanda, eu organizo em fila. A lógica é essa. Então, para qualquer coisa na vida, na vida pessoal, se você tem menos tempo e mais tarefa, o que você faz? Bota numa fila. Bota numa fila digital, que alguém chama de Kanban. Kanban, é como eu uso no meu. É isso, entendeu? O que é sua lista de tarefas? É isso. Sua lista de e-mails. Se você priorizar ou definir algumas flags ali, também é tudo na vida. A humanidade, sabe Deus de quando, se pensa assim. E a gente só trouxe isso para tecnologia. E você não pensa nisso quando está programando. Não, né? Não é capaz de pensar nisso. Porque é outro mundo. Se desconecta dessa realidade. E aí daí para frente, vem um monte de coisa. Que massa. E, cara, no seu mercado, já existiam ofertas quando você entrou? Quando você fez a primeira oferta, como é que foi isso? Como é que você se posicionou com relação aos outros players? Tinha muita gente querendo vender para um novato. Tá? Só que na minha relação com as empresas, como eu entrava para reestruturar projeto, para pegar um projeto que estava caótico e consertar. Eu fiz isso algumas vezes e ganhei alguns cases gigantes. E esses cases gigantes me geraram a seguinte percepção dos times que eu trabalhava. Cara, os caras não entendem por que a gente está fazendo essas mudanças.
O porquê que deu errado até tinha uma noção. Mas nunca era certeiro. Era sempre um achismo. E aí você fala de trazer algumas tecnologias, algumas dessas coisas dos big players para esse projeto menor, o cara acha absurdo. Porque ele está acostumado a fazer daquele mesmo jeito que fazia há 15 anos. Desde sempre. E você bota e funciona. Aí que as pessoas vão dar valor a você. E para você chegar nisso, você acaba tendo que mostrar a execução. Não é só falar. É descer um nível e sentar na mesa e programar, e sentar ali, configurar e fazer a coisa acontecer e mostrar o porquê das coisas, e mostrar o porquê que ele não entende aquilo que ele não está entendendo. Essa relação que a gente fala do throughput, ou dos caixas, ou da fila, você consegue mostrar a realidade do cara que está lá o tempo todo, para depois você trazer isso para lá, para a tecnologia. Na prática, eu aprendi que o dev sênior tem muito mais gap do que eu imaginava. Eu aprendi a falar com esse cara. E aí eu me posicionei sozinho. Porque todo mundo quer falar com o jovem. E eu queria falar com um cara mais sênior. Uau. Então só de se posicionar para ele, você ficou com uma melhor opção, porque era a única. Simples assim. Massa. E aí eu tinha didática, eu tinha um jeito de falar com esse cara, eu sabia das dores dele, porque eu tinha visto isso 40 vezes. Então, e todo mundo tem mais ou menos os mesmos gaps, são os mesmos assuntos, são os mesmos problemas. Então você criou uma solução pra essa galera. Um estereótipo, tem um estereótipo, e aí, como é que esse cara transpõe essa barreira? Entendendo que há de novo, entendendo por que esse novo faz o que dizem que faz. Que massa. E aí, pra esse cara, a sua oferta não é aquela de 500, 1.500? Não, começa em 3 mil. Naquela outra vertical, de 3 mil, assim. E aí acaba a mentoria de 5, que vai para 8 ou 10 daqui a pouco. Isso. E qual é a diferença, então, do programa de entrada e da mentoria? Agora, tira o chapéu do cara de tecnologia, coloca o chapéu do cara do marketing, do cara do digital, pra gente falar de forma que a galera consiga pegar e se inspirar e entender formatos diferentes. Como é que você fez essa distinção na sua cabeça? Tá bom. Eu comecei errado. Eu comecei fazendo um curso e mentoria tudo junto e com preço meio você entregava a mentoria e vendia curso, né? Se eu lembro bem, você fazia um preço que era barato e você entregava tudo. E você tava ali. Como é que foi isso? Cara, eu tava perdido, vamos lá. Primeiro que eu não sabia o que fazer, uma das certezas que eu tinha é necessário o acompanhamento pessoal. Quero ajudar as pessoas, exatamente. Posso ajudar as pessoas, vou ajudar. Porque esse pitch que eu falei aqui, por exemplo, do técnico, é um pitch que as pessoas precisam ouvir. E não necessariamente eu consigo fazer isso em vídeo e vai te entender. Você vai entender. A sua cara de interrogação ao vivo comigo é o que determina se eu vou para outro caminho, se eu vou mostrar outro exemplo, se eu vou mostrar mais 10, se eu vou mostrar mais um, se eu vou para um lado mais técnico ou mais soft, por aí vai. Ou se eu vou parar e vou escrever código na tua frente. Pra te convencer, porque tem Então, pra cada situação, você dava de uma forma diferente. Exatamente. Tem o São Tomé da arquitetura. Programação, da arquitetura. Cara, que coisa. Tem. O cara não acredita nem no que você faz. Tá? Ele acha que é tudo balela. Ele acha que é pra inglês ver. E aí você vai lá e mostra e acontece. E você percebe que isso acontece, entendeu? Que esse tipo de cenário existe. Então você vai resolvendo e tal, e o que eu entendia existe uma base de conteúdo que você tem que ajudar. Eu acabei produzindo as primeiras turmas nesse formato de entrega um conteúdo gravado e faz mentoria cada mesmo modelo seu de tempo, 2 vezes por mês. Isso foi assim por um bom tempo e eu percebi que eu não tinha como ofertar um novo produto de mentoria. Porque eles já tinham tudo. Eles já tinham tudo. Ao mesmo tempo eu me desgastava muito e eu vendia barato e entrava quem não estava interessado. Total. O que mais me incomoda é a falta de interesse. Tô lá, tô disponível, isso vai mudar a sua vida e o cara não faz. Isso é muito frustrante. Muito doido, né? Existe solução, tá ali, tá ao alcance, a pessoa não vai. Sim, porque assim, e eu sei que no final das contas, beleza, eu não vou usar isso no projeto atual, mas você pode usar isso numa entrevista e faz diferença. Quando eu entrevisto, o cara não sabe algumas coisas, esse cara nem mentalmente ele tá descartado nos primeiros segundos de conversa. Isso acontece com muita gente que eu conheço. Muita gente que eu conheço que entrevista. Alguns assuntos já são red flags absurdas, porque esse cara não saber esses assuntos faz com que ele tome erros. Ele toma decisões erradas ao longo da vida, nessa vida técnica, pra caramba. Nossa. Ele vai tomar 8 decisões técnicas erradas, 5, sei lá, 3. Mas pode custar a carreira do cara, né? Não, vai atrapalhar o projeto. E aí, cara, você não quer contratar esse cara e ele vai acabar se sentir, vai acabar não participando dessas entrevistas. Interessante. E aí, como é que você mudou esse formato de
o curso que já inclui a mentoria para separar o curso da mentoria? Como é que foi esse movimento? Aí separa. Esse curso vira só curso, aumenta o preço, faz a janela mais definida, mais marcada. Qual foi a marcação de preço? 2.997, 3.497, 3.997, e aí depois vai para 5. Entendi. E o 5 é quando eu tô no último dia, ou tô no último dia, ou tô para deixar em perpétuo. Então, não necessariamente eu deixo em perpétuo o tempo todo. Então, eu fecho, ou deixo em perpétuo por esse valor para fazer ancoragem, ou mais ou menos essa... E se você entrar, entrou também, não tem problema nenhum. Mas essa é a mecânica. Porque se o cliente entra e ele tira valor, não faz diferença se ele pagou 5, 3,5, então você pode ter preços diferentes para a mesma transformação, né? Isso. E aí faço janelas específicas onde eu faço ali as ofertas melhores, muito por e-mail, meio absurdamente. A tua pegada é e-mail, a galera abre e-mail. Como é que você faz? Qual é a tua estratégia de e-mail para conseguir cliente? Falar no coração do cara. Assim, primeiro... Os e-mails então não são tão técnicos? Não. Então fala mais. E-mail muito transformação, cara. E-mail muito dizendo o que eu fiz, onde eu fiz, por que eu fiz, e muito o sentimento que eu produzi naquele momento, naquela execução. O que... Tem um e-mail que era, por exemplo, eles não acreditavam que um cara da Microsoft faria isso. Então, o título... Já gera uma curiosidade, né, cara? Como é que foi? Não, esses assuntos de open source, de Docker, essas coisas assim, é muito distante do meu público. E o mercado sabe que é distante do mundo .NET, do mundo Microsoft. Sabe que existe essa separação, né? Sabe. Então tudo que mexe com essa interseção aí... A galera fica pirada. E a galera tem descrença com esse cara de Microsoft. Há uma descrença do mercado, em certo nível. Há um bairrismo. Então, quando você está num universo de outras tecnologias, você é o cara de Microsoft, você é o patinho feio, em certo nível. Entendi. Quando você chega lá e mostra, isso muda, entendeu? E a forma que vem a pessoa também, né? Isso, e a galera gosta de ver essas histórias, gosta de ver essas relações. Ou os cases também. As chamadas de cases também são bem absurdas. Tá, então você vai falar... Valores também, valores é bem... Mexe com a galera, né? Valor é nebuloso, porque assim, uns amam e entram, outros se desconectam ali mesmo. Mas você vai achar o seu ritmo, cara, uma vez por semana, algum caminho assim, porque é importante, cara. Eu fico dividido nisso, porque eu falo, não são números, são pessoas. Sim. Só que sempre que eu divido lá um faturamento, as pessoas olham pro faturamento de uma forma diferente. Elas são muito atraídas por isso. Uhum. Eu sou o cara do care, eu sou o cara do se importar, eu sou o cara da transformação, né? Eu falo, a tribo que eu lidero são os empreendedores digitais do bem. As pessoas estão mais interessadas na transformação que geram no outro do que na transformação que gera no próprio bolso. Uhum. Só que quando eu falo dos números, a galera olha mais. Quando eu falo 40 meses fazendo 7 dígitos por mês, todos os meses consecutivos, aí o cara que não me escutava me escuta. Então o papo fofo não tá fazendo o cara acordar. Mas aí quando eu dou essa carteirada de resultado, o cara se abre pra mim. Uhum. Você experimenta coisa assim também, então? Muito. Meu case era 11 milhões em 5 anos para... Eu não lembro quantas empresas. De 5 empresas, eu tive acesso financeiro a 3, e das 3, esse foi o resultado. Então, foi mais ou menos essa mecânica. E aí, quando você fala disso, você vende mais também. Muito mais. Eu vou explicar por que cada projeto deu tanto. Vou explicar por que era importante esse tipo de arquitetura, ou esse tipo de desenho, o que faz sentido diferente. Aí ele entende que eu sou capaz de fazer, ele entende que eu fiz, ele vai no meu LinkedIn ver que tá lá o meu histórico. E pra gente o LinkedIn não é uma coisa que você mente, não é uma coisa que você vai deixar uma coisa falsa porque sua reputação vai pro espaço. Então o cara entende essas coisas e aí depois ele confirma que você é você mesmo, entendeu? Você é o que você tá dizendo. Interessante. Essa validação existe, esse processo de namorar quem é o professor e tal, existe. O cara vai assistir uma live. E às vezes demora pra comprar, né? Demora. Nossa, como é que é o ciclo de compra do seu cliente? De quando ele te conhece até comprar, como é que funciona isso? Em geral, ele assiste um conteúdo disruptivo em algum lugar. Então, a gente tem 2 canais. Então, tem o canal pessoal, tem o canal do grupo. O canal do grupo, em geral, é um canal que tem mais audiência. A gente faz um conteúdo disruptivo, mais blowing mesmo. E aí, convido ele pro meu site. E aí, do meu site, que ele vai saber que tem uma pancada de conteúdo sobre aquele assunto. Mundo que se abre. Exatamente. Aí o cara vai passar mais um tempo me assistindo, vai passar mais um tempo, aí depois
60 dias é que ele tem o primeiro ímpeto de chegar nas páginas de venda. Mais fundas, né, por assim dizer, né? Nossa, eu tenho um cliente que só começa a considerar comprar de mim, sei lá, depois de 2, 3 anos, cara, às vezes mais. Não necessariamente que ele chega na página é um interesse em compra. Ele quer saber o que tem. Porque às vezes ele quer também lançar. Curiosidade, entendeu? O que tá ofertando aí? O cara vai demorar um tempo vendo mais conteúdo até que ele entenda que a conexão entre as coisas. Que massa. E amigo, quando a gente olha para esses 6 ciclos, você lá dentro da mentoria, quais são os pontos de execução? Quais são as coisas que você fez lá dentro? O que você pegou e implementou que mais trouxe resultado? E que você pode trazer aqui para quem está ouvindo, poder não só conhecer uma pessoa incrível, mas também poder seguir os seus passos. Em outras palavras, o que você viu de dentro do programa que você pode trazer aqui para o mundo lá fora, para daqui a um ano alguém olhar e falar: Gago, naquele teu episódio não entendi nada que você falou de tecnologia, irmão, mas no final você falou tal e tal coisa, eu comecei a fazer, tá aqui meu resultado, obrigado. O que você pode dividir com eles de prático? Muita crença. Então, vamos lá. O preço é o preço. O preço é o preço é o preço. Conta para eles. Tá. Às vezes a gente fica com medo de aumentar o ticket ou fazer uma mudança qualquer porque você acha que vai detonar o negócio. Quando você fez oferta de 5 mil, ninguém tinha feito o seu mercado. Não, isso é louco. Não, e as minhas ofertas hoje, assim, meus concorrentes têm oferta de 900, de 300, ou quebram em um monte de pedacinhos para vender curso de R$200. E eu falei, cara, eu não posso fazer isso porque eu vou comprometer o interesse do cara de comprar. O cara, eu vou ter que garantir que ele tenha um interesse em comprar tudo. E eu não posso contar uma história, que é o mais importante para mim. Então, essa foi a sacada. Preço ao preço, tô longe do preço padrão do mercado, mas também tô longe da entrega. A entrega é melhor. A minha entrega é muito diferente, tá? Porque é muito próxima. Então, e eu gosto dessa história de jornada, de início e fim. O preço é só o preço. Lista de espera turbinada, cara. Como é que foi a lista de espera pra você? Cara, pra mim é um mecanismo de carrinho fechado. Pra você botar em qualquer lugar. Você faz lançamento de quanto em quanto tempo? Já não tô fazendo lançamento há mais de um ano. Eu faço aberturas, mas não faço lançamento. Mas quando você fazia, era quanto? Fazia, cara, 45, 60. E aí, entre um e outro, você plugava a lista de espera turbinada? Também, como é que você fazia? Também. E hoje também faço. Hoje, por exemplo, eu defino momentos para fazer o perpétuo. Então, o produto principal. Então, hoje, por exemplo, como eu vou deixar para dezembro, eu vou deixar em perpétuo. Mas em janeiro não vai ficar. Então, janeiro fecha, vou ter o lançamento de janeiro, mas depois ali só fecha só em fevereiro. Ou talvez março. Então, vai ser a mecânica assim. Então, eu sempre tenho esse vai e vem, entendeu? De deixar aberto, quando deixar aberto, aí beleza, não tem lista, mas aí a mentoria tem lista. A mentoria já é o processo da lista de espera. Explica a lista de espera aí. Tem gente que tá ouvindo isso pela primeira vez. Tá. Existe um jeito de você estruturar um formulário de tal forma que o teu avatar ou o prospect ali, ele mesmo se convence do processo de venda ao preenchê-lo. É um processo de inversão de polaridade, né? Ao preencher, ele fica mais próximo. Exatamente. Então, tem perguntas importantes ali que você define sobre por que é importante para ele, ou qual o benefício que ele tem ali, que você consegue descobrir o cara maluco, você consegue descobrir o cara que não tá desconectado. Que não vai ser o bom cliente. O cara que tá descomprometido. Então, assim, tem umas respostas lá, por exemplo, cara, eu não sei se você vai me aceitar, mas eu não sei. Eu falo, cara, que confiança é essa? Não sei se você vai me aceitar, mas eu não sei se eu mereço, não sei. Se é o momento. Eu falo, não, gente, porque é bom, porque eu quero, porque eu quero fazer alguma coisa. Porque é o meu momento, porque tá alinhado. Não, ou porque eu tenho vontade, simplesmente, cara. Porque eu tenho vontade de fazer alguma coisa, realizar um projeto tal. Ou porque aconteceu alguma coisa na empresa. O cara tem as explicações importantes ali que você consegue pegar, que o cara tá no timing. Então é o timing, é o interesse, e o cara acaba se vendendo. Ele tem que te dizer pra você por que é importante pra ele aquilo. E aí é um processo de venda fechado. Que massa, cara. Já vendeu um monte com lista de espera, teve nada? Cara, pelo menos 200 desse percentual aí tá ali, cara. Tá ali. 200 do quê? Dos 900. 200 de 900. Pô, surreal, cara. Eu uso lista de espera turbinada também. E só pra você saber, se você quiser saber mais sobre isso, entra aí, listadeesperaturbinada.com.br. Você vai ver na prática como é que isso funciona. E é uma forma muito poderosa de você que faz picos de vendas ou lançamentos, continuar faturando entre um lançamento e outro, ou entre um pico de venda e outro, de forma íntegra, sem quebrar sua palavra. E o mais importante também, atendendo o cliente no momento dele, e não no seu momento.
Faz sentido isso? Faz tudo, cara, faz tudo. Massa. Que mais? Conta mais alguma coisa aí. Cara, tinha muito canto cego. Tinha canto cego de... Eu queria mexer... área de membros, por exemplo. Ou depois eu entendi o que eu tinha que fazer e tal, depois de um tempo. Mas lá, eu queria falar de área de membros quando eu não tinha produto à mão no ar. Então eu falei, não era o momento, canto cego. Então eu sabia que eu tinha uma intuição que era importante, mas não era o time. Então foi uma coisa que você me ajudou muito. Falei, cara, não se preocupa com isso agora. Se preocupa agora em fazer caixa, se preocupa agora em vender, se preocupa agora em... Então a gente dá tanta atenção ao que não é importante no momento, cara. Esse é só o momento. Não é que o assunto não seja importante, mas o momento não é para aquilo. E a gente quer fazer o que está mais próximo, ou talvez o que seja realizável. Às vezes você olha para o problema e fala assim, isso eu sei realizar, ou isso eu consigo realizar. É o que dá conta também. E não é o que você precisa. Essa que é a grande sacada, assim, isso você me ajuda o tempo todo. De ter esse tato de perguntar e falar, cara, Vitor, isso é o time para isso. Falo, não. Teu problema é outro. Vai para essa direção. Cresce time. Cresce time, cresce estrutura. É hora de escalar. Então, claro que eu tô pendente nessas coisas ainda. Ainda tem minhas dívidas com relação a escalar, então não tô escalando o time ainda. Não coloca como dívida não, cara. Coloca como você não fez ainda. Faz sentido? Entendi. Porque eu, se fosse olhar como você falou, eu tenho também então as minhas dívidas. Eu aprendi com um cara chamado John Reese. Sabe quem é o John Reese? Não. Ele foi o primeiro cara que fez $1 milhão em um dia. E aí depois o Tony Robbins entrevistou ele, amigo do Frank Kern, dessa galera da gringa, né? O John Reese, ele fala que para você se tornar a pessoa que você tem que ser para ter o resultado que você quer, isso vai levar um certo número de passos. Para você chegar nessa sua visão de futuro, você tem uma visão de 5 anos na empresa, por exemplo? Tem. Para essa visão se concretizar, você, ao final desses 5 anos, você teve que fazer certas coisas. Essas certas coisas, você pode levar o tempo que você quiser para fazer. Mas elas têm que ser feitas para você chegar onde você tem que chegar. Se você vai fazer esses passos ao longo de 2 anos, você vai conseguir em 2 anos. Ao longo de 5 anos, você vai conseguir em 5 anos. Se você fizer em 1 mês, talvez você consiga em 1 mês. Então, eu vou dar um exemplo, caso concreto da minha vida, tá bom? Pro jogo que eu tô jogando, é importante que eu tenha um evento presencial? Na construção que eu tenho, pra onde eu tô indo? Eu acho que é, cara. Sim, super. Não, vários, né? Não, pelo menos um. Beleza? Então, por que eu demorei tanto pra fazer meu evento? Agora que eu faço evento todo ano, eu tenho, o Maestria ao vivo no começo do ano, o Vida de Mentor ao vivo no segundo semestre, eu tenho o Deimásio no final do primeiro semestre, o Deimásio de novo no final do segundo semestre. Tem um ritmo de eventos. Só que eu fiquei anos do meu negócio, inclusive já faturando bem, só que sem eventos. Eu me satisfazia por palestrar nos eventos dos outros. Palestrei 2 vezes no Fórmula de Lançamento, palestrei no evento Jerônimo, palestrei para Fire da Hotmart, tudo quanto é ano lá. Então, eu me dava por satisfeito. Então, quando perguntava, Vitor, e esse é o evento? Eu falei, não precisa, eu vou no evento dos outros e tal. Mas, cara, precisa. Para minha visão, pro meu desenho, ter um evento é obrigatório, não é opcional, não. Sabe? Entendi. E aí, quando eu fiz o evento, a sensação que ficou foi, puxa, se eu tivesse feito no ano anterior, ou no outro ano ainda, 2 anos para trás, essa edição seria ainda melhor. Porque se você quer fazer um evento incrível ano que vem, faz um ano incrível mais ou menos agora, né? E assim vai. Então, ficou aquela sensação, puxa, eu deveria ter começado antes. Sabe? Outro exemplo, né? Podcast, cara. Esse podcast que nasceu porque o Miguel me obrigou a fazer. Sacou? Sério? Ele sempre me pilhou, cara, tem que fazer, é importante. E eu fui postergando. A gente tá no episódio 100 e tal já, né, cara? Daqui a pouco chegando a 200 episódios, graças a Deus, se Deus quiser. Então, assim, cara, é muito louco ver que depois que eu fiz e tá funcionando, cara, eu queria ter começado antes. Se eu tivesse começado o podcast 1 ano antes, eu tava muito mais na frente disso. E aí eu tô falando de 2 exemplos que eu já resolvi, né? Mas eu vou falar de um que eu não resolvi ainda. Pelo menos não na altura da gravação desse VDcast aqui. Cara, o evento eu tenho, o podcast eu tenho. Mas e o livro? No meu jogo, é importante eu ter um livro nas livrarias. Só que não tá lá. Então eu tô procrastinando por anos. Mas se nessa minha visão de futuro, o livro é uma peça desse quebra-cabeça, quanto antes eu trouxer pra realidade, melhor. Senão eu tô postergando o meu resultado, eu tô postergando o meu futuro. Entendi. Faz sentido? Faz. Então, como é que isso aí se aplica aí a você, né? Eu não tô devendo o livro. Mas quando eu fizer o livro, eu me aproximo da minha visão de futuro. Faz sentido isso? Faz, entendi. Que ficha que cai aí, então? Mas a dúvida que eu tenho é, e a diferença?
Porque assim, qual é a diferença entre a relação? Porque a relação, quando eu falo na relação de dívida, eu falo que eu tenho que pagar. Mas será que tem que? Porque não tem que. Não, concordo que não tem que. Mas é algo que eu sei que eu preciso, entende? Tipo, eu já aceitei. Essa é a primeira coisa. Então, mas porque... Tem um aceite. Cara, a dívida, ela é poderosa, porque você tá falando que tá faltando, né? Tipo, mas tipo, será que tá? Você tá no ritmo que você quer. Entendi. Eu poderia ter feito o livro antes. Entendi. Tá, tipo, se é uma dívida, quando que ela vence? Tipo... Entendi. Então, eu posso entender que eu tô atrasado. Ou eu posso entender que eu tô no meu tempo. Ou eu posso entender que essa minha visão de futuro, ela vai demorar mais ou vai demorar menos pra acontecer de acordo com a decisão que eu tomo a partir daí. Faz sentido? Todo? É um pouco mais leve pra mim. É assim porque, que funciona a cara, mentoria. é assim que eu vejo, amigo. É assim porque, que você vai cara, ajudando. é muito poderoso, porque se você cria que você tá no espaço de dívida, cara, o cara que deve, ele é bom dever? Tipo, depende de como você vê, né? Mas você se coloca num espaço que é baseado no que tá faltando. Você se coloca num espaço que você tá devendo. Você se coloca num espaço que traz um campo semântico que talvez não seja o mais útil pra você porque você quer criar. Se você só entende que você ainda não fez e que você pode fazer amanhã se você quiser, é mais leve, né? E mais poderoso ao mesmo tempo, né? Massa. Amigo, onde que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, saber mais sobre você, conhecer você melhor? Tá. Gago.io. Então, é o site, né? Gago.io. E aí, de lá, tem tudo que você... Tem onde você achar conteúdo, tem onde você achar material ou venda. Tem também o link para os produtos. Tem link também para eventos que a gente faz. A gente tem uma comunidade muito engajada. A gente está presente no Brasil já há quase 10 anos com a galera. Uau. E a gente toca 16 mil devs de Microsoft. Então é muita gente desse micro nicho. Que massa. Porque é micro do micro do micro e é um número muito grande. Sim, para mundo é um número muito grande. Que maneiro. Parabéns pelo que você vem desempenhando. E eu tenho uma última pergunta para você. Se você pudesse mandar uma só mensagem para todos os empreendedores do Brasil e do mundo, com 100% de abertura, o que você diria? Eita. Forte, hein, amigo? Forte, né? Se inscreva aqui! O ponto de parar de estudar é entender como as coisas funcionam. Qualquer assunto. Quando você chega lá, você tá bem confortável. Antes disso, você ainda se mete em cara muito furado. É isso. Acho que esse é o ponto. Gago, grato pela sua participação aqui. Obrigado por vencer, inclusive, o seu receio de estar aqui, né? De vencer o nervosismo também de estar aqui. Depois que passa, fica tudo muito mais leve, né? É a hora que a gente esquece a câmera. Então, eu tô acostumado com câmera, mas não no presencial. Dentro do meu conforto da minha casa. Sim. Já, assim, e eu tô na bolha há 4 anos, né? Agora tá saindo, cara. O mundo tá podendo conhecer mais você. Grato, cara, pela sua contribuição aqui no VDCast. Eu que agradeço, filho. Valeu. E se você tá assistindo pelo YouTube e quiser ver outras histórias de empreendedores fenomenais como o Gago, clica aí pra conhecer. Assiste mais. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDCast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.